Ezequiel 47, a corrente das águas purificadoras. Amém? Vamos lá. Verso 1. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. E me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e o outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxame viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimos peixes, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Amém? Vamos falar com Deus? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, santificado, ó Pai, seja o teu santo e bendito nome. É bom ouvir a tua voz, é bom poder nos debruçar sobre a tua palavra, é bom saber que sempre recebemos ensinamentos, sempre colhemos, ó Pai, algo bom da tua palavra. E que nesta noite, Senhor, não seja diferente. Mais uma vez a tua palavra nos traga a direção, a orientação, a exortação, que a tua palavra, Senhor, nos ensine nesta noite. É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, é um texto bem conhecido de todos nós, né? E eu quero passear com ele um pouquinho com vocês. Não vamos até o final do texto, porque eu não quero prolongar demais a minha fala, apesar de estar um pouquinho mais à vontade hoje, né? Vamos lá. O texto começa nos explicando algo que é importante entender. Se vocês olharem os versos anteriores, o profeta estava recebendo orientação já de algum tempo, orientações sobre a Páscoa, orientação sobre as festas, orientações sobre as ofertas, e assim ia o profeta recebendo revelação e orientação, até que chega nesse momento e ele diz que havia algo especial a ser dito para o profeta. Não simplesmente uma palavra que o profeta deveria compartilhar, ensinar, não a ratificação, a confirmação de palavras conhecidas do povo, como por exemplo as festas, os princípios das ofertas, mas agora entendo eu e vejo assim que parecia que era algo pessoal. E não olhe para esse texto pensando em ninguém, mas pensando em si mesmo. Então,
o texto vai nos dizer o seguinte, que ele toma o profeta pela mão, e se vocês perceberam, primeiro ele dá uma volta em torno do templo. Primeiro ele dá uma volta, como se fosse, tome ciência de onde você está. Aqui não pode ser um lugar de passagem, aqui não pode ser um lugar desconhecido, precisamos conhecer os detalhes do templo, os detalhes da casa do Senhor. Nós não podemos ser turistas na casa do Senhor, nós não podemos ser ouvintes na casa do Senhor, nós temos que ser mais do que isso. Olha como o texto diz: depois disto o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam as águas de baixo, tarará, 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 tarará. Vamos lá. Ele diz assim, verso 6: ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Ele não simplesmente pegou e saiu pela porta, levando aonde ele queria, que era a revelação do rio. Mas antes de recebermos qualquer revelação, meus irmãos, entendam isso, é importante. Antes de experimentar e viver qualquer revelação, nós temos que entender que nenhuma revelação sai de qualquer lugar. As revelações que são pessoais e são para nós, saem do limiar do templo. O limiar é a entrada do templo, a porta do templo. Entendem isso, meus irmãos, entendam isso. Não só porque nós estamos vivendo dias de tanta profetada por aí, né? Tantas pessoas falando em nome de Deus, e às vezes o que a gente ouve nos afronta. O que a gente ouve nos escandaliza até mesmo. Não só por isso. Vamos olhar de forma pessoal. Eu preciso conhecer a casa do Senhor, eu preciso conhecer os detalhes da casa do Senhor, para que a revelação possa, fluir para mim. E então, depois dessa introdução de tomá-lo pela mão, ele só começa a caminhar depois de dar uma volta inteira no templo. Só então, o texto diz que ele então toma um cordel de medir. Isso aponta para a precisão, um cordel de medir. Ele não andou e parou e o fez atravessar o rio. Ele tinha um cordel de medir. Isso nos aponta, meus irmãos, para como nós precisamos compreender e entender, nem para a direita nem para a esquerda, nem lá nem cá. O homem tinha um cordel de medir. E aí o texto vai caminhar que ele mediu 1000 côvados, e ali estava ele, com as águas nos tornozelos. Mediu mais 1000, continuou caminhando, mediu mais 1000. Vou repetir, ele não andou à revelia, ele não andou por aproximação, ele não andou por tempo, mas especificamente 1000 côvados de novo. E ele faz com que o profeta atravesse, mas as águas estavam nos joelhos. Ele atravessou tranquilamente, novamente 1000 côvados, não 1200, não 1100, nem um pouquinho menos, não importa. E fez o profeta novamente atravessar. E agora ele atravessa, as águas estão na cintura, nos lombos, na cintura. Mas ele anda mais 1000, e agora ele olha e não dá para atravessar. Na minha Bíblia, não sei como é que está na sua, na minha, ele diz assim no verso 5: eu não podia atravessar. Eu não podia atravessar. Talvez
Meus irmãos, entendam, talvez esse eu não podia atravessar, porque na sequência desse verso diz assim, pelo qual, no final do verso 5, pelo qual não se podia atravessar, mas ele começa dizendo, eu não podia atravessar. E quando eu chego aqui, eu fico pensando numa coisa, olha só, isso me chamou a atenção. Primeira vez, tornozelo. Segunda vez, joelhos. Terceira vez, cintura. A quarta vez, ele não podia atravessar. Sem nenhuma brincadeira. Mas, às vezes a gente faz isso, né? Uma vez, duas vezes, três vezes é demais. Uma, duas vezes, três vezes. Aí já é brincadeira, já está abusando de mim. Tem até uma brincadeira que diz, né? É sinal de forca, né? Era uma brincadeira de criança, né? Mas eu olho para isso da seguinte maneira. Eu não sei qual é o seu limite. Todos nós temos um limite. Mas quando o homem de Deus, quando esse anjo, assim dizem alguns, toma esse profeta e leva até o terceiro nível, ele está dizendo, você pode. Mas quando ele chega no quarto, ele diz, aí o profeta é que diz, eu não posso atravessar. É preciso atravessar a nado. Se você olhar o texto, não houve forçação de barra, não houve cobrança nenhuma. Mas se tem algo que precisava ser compreendido pelo profeta, é de que tudo que Deus quer é que eu e você sejamos corajosos, fiéis para dar o quarto passo. Porque, meus irmãos, preste atenção. Quando você perde o controle, Deus assume o controle. Enquanto você estiver com os seus pés no chão, enquanto nós estamos dentro do nosso limite de controle, nosso controle de risco, muitas vezes, não poucas, muitas vezes, nós excluímos Deus da nossa equação, excluímos Deus da solução do problema. É água pelos tornozelos, isso, eu passo correndo. Águas pelo joelho, eu passo, mas ainda consigo passar. Não é assim que a gente anda de água, você começa a subir? E se estiver mesmo na minha cintura e por aí fora, né? Eu ainda passo, mas já vai assim, fazendo força. Mas eu estou com os pés no chão. Eu não sei nadar, mas eu atravesso aqui, não tem problema. Mas quando eu chego e olho que a profundidade passou do meu limite, a tendência é retroceder. Mas será que na nossa relação com Deus, olha, esse texto está falando da casa do Senhor. Se você continuar a ler, você vai perceber que esse texto está falando de um rio que representa o poder de Deus, capaz de transformar o mar morto em um mar saudável. Este texto está falando de um rio, agora rio, tá, gente? Porque até então eu chamaria de vala, talvez depois um córrego, talvez um riacho, mas agora é um rio. E se você perceber bem, só aparece a nomenclatura só quando vira um rio. Até então era apenas águas que corriam. Meus irmãos, às vezes nós não paramos para pensar que Deus quer que nós cheguemos, porque foi Ele quem levou o profeta até o rio. Preste atenção em outra coisa, Ele não mandou o profeta atravessar o rio,
mas ele começou a falar desse rio. Ele começou a mostrar o que representava esse rio. O texto diz que depois daquele momento, o profeta é levado de novo para trás. E quando ele olhou, as margens de um e outro lado do rio estava cheio de árvores. Tinha produzido. Meus irmãos, eu preciso sair dos córregos, das valas, dos riachos e chegar ao rio. Mas para isso, meus irmãos, eu preciso primeiro me deixar levar, conduzir por alguém com responsabilidade, que não me leva a erro, que não me leva de qualquer jeito, mas me leva sob medida, me leva de forma segura, que me manda atravessar quando eu posso. Aquela passagem, meus irmãos, era treinamento. Aqui você pode passar, passa, meu filho, e anda mais 1000, no lugar certo, devido. Aqui você pode passar, aqui você ainda pode passar. A pergunta que fica e que grita dentro de mim é: onde você está? Onde nós estamos? Precisamos experimentar os tornozelos, precisamos experimentar os joelhos, precisamos experimentar os lombos, a cintura, precisamos experimentar este rio, porque só depois do terceiro nível é que veio a abundância, e então ele vai levado às margens do rio. Se você quer viver, e eu quero viver a abundância do Senhor na minha vida, na minha casa, mas eu preciso então aceitar ser conduzido por Ele, e estar nos lugares certos, e viver as experiências. E a minha experiência, eu não posso ficar ali só atravessando de um lado para o outro, com as águas nos tornozelos. Meus irmãos, nós estamos aqui anos e após anos, o tempo passa. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa: não se limite a poucas águas. Muitos de nós recebem e experimentam muito pouco daquele que é a água da vida, muito pouco de Jesus. Muitos de nós, meus irmãos, tem medo. Você sabe, nós crescemos aqui nessa terra aqui, cheia de água, de rios, etc e tal, graças a Deus, né? A gente tem reclamação de falta d'água aí, mas a gente sabe que é relaxamento das nossas autoridades, porque a nossa região é uma região rica de águas. Então todo mundo aqui já nadou no rio, todo mundo aqui já experimentou isso, e eu tenho certeza que aquele que não sabe nadar tem medo de água de meio metro. Ele vai dizer que não sabe nadar, e ele não se atreve a entrar nas águas se a água bateu na praia, não é assim? Se você começa a afundar um pouquinho, você... Não sei nadar. Ei, não faça isso na nossa vida espiritual, na sua vida espiritual. Não faça isso na sua relação com o rio da vida. Não faça isso. Se você não sabe nadar, dá a mão ao anjo, dá a mão àquele que te guia, e eu tenho certeza que ele vai estender a mão e vai te levar para atravessar com as águas na cintura. E eu digo mais, sem medo de ser feliz, sem medo de nenhum erro exegético: se você se lançar naquelas águas que já são um rio, ele não vai deixar você se afogar, porque eu nunca vi ninguém se afogar nas mãos do Senhor. Eu nunca vi, porque isso não existe. Não tenha medo. Se você
quer viver a abundância, se você quer viver a prosperidade do Senhor, você tem que sair das águas rasas e alcançar as águas profundas, meus irmãos. É fato, é fato. Ah, sim, você tem que aprender a nadar. Com quem? Tem que aprender a nadar. É um jeito de sobreviver. Lá em casa a gente fala, criança tem que aprender a nadar o mais cedo possível. É o único jeito de você ficar tranquilo. A tua criança tem que aprender a nadar. Meus irmãos, é uma coisa assim que, desculpa a comparação aí, mas vamos levar para o espiritual. Mas antes, olha só, quem aqui teve coragem de pegar o seu bebezinho e jogar na água? Porque os especialistas dizem que eles não vão se afogar. Quem aqui teve coragem? Eu não tive. Ah, mas os especialistas dizem, eu já vi na televisão, eu já vi na internet, eu já vi de tudo quanto é lugar, mas eu não joguei meus filhos lá. Eu fui pelos caminhos seguros, metro a metro, 1000 metros, tornozelos, 1000 metros, joelhos. Não precisa fazer nenhuma aventura. Não estou dizendo aqui para ninguém jogar seu filho lá, que ele vai... Não precisa fazer aventura. Você precisa de objetividade, de precisão. Lembra que eu comecei falando de precisão? Aonde você está? Ore hoje a Deus e peça, Senhor, eu preciso andar mais 1000 côvados. Senhor Jesus, eu não posso, me ajude, me tira dessa estagnação, tira essa covardia de dentro de mim, tira esse medo diante de mim. Alguns talvez tenham que dizer assim, sabe? Tira esse deserto de dentro de mim, tira essa terra seca de diante de mim. Eu quero mergulhar nos teus rios. Muitas das vezes, meus irmãos, vivemos a escassez porque nos afastamos da água da vida, porque não mergulhamos nas águas da vida. E a gente fica botando culpa em João, Maria e sei lá mais o que, no governo. Meus irmãos, nós somos um povo diferente, no meio deste mundo, vivendo as mesmas circunstâncias, mas nós somos um povo diferente. Sabe por quê? Porque nós temos a quem dar a mão e nos conduzir e nos fazer viver experiências mais profundas a cada dia e a cada momento. Quando você aceitou a Jesus, você não sabia nada de Jesus, só que Ele tinha morrido por você. Certo ou errado? Certo. E o tempo passou e você aprendeu que Ele pode fazer muito, muito e muito. Você aprendeu que você pode ser usado, você pode servi-lo. E assim é a nossa caminhada, entrando por essas águas, experimentando coisas novas a cada tempo devido. Todo mundo que se atropela também na fé, que sai entrando de qualquer jeito, aí as experiências são tantas. Não. Segura na mão do anjo, receba, esteja pronto a aprender e atravessar o rio na hora certa e nos momentos certos. Mas você precisa atravessar. Você precisa atravessar. Você precisa caminhar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você precisa dizer para si mesmo, diante de Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. Eu percebo que algo está me detendo, me segurando. Estende a sua mão, seja ousado, tenha coragem, porque Jesus está te chamando hoje para andar mais 1000 côvados. Jesus está chamando hoje para andar 1000 côvados. Ele não está chamando hoje para entrar no rio. Porque eu não sei onde você está, mas você sabe. Se você está aqui com águas nos tornozelos, se você está aqui com águas nos joelhos, se você está aqui com água já no ombro, ou se você já está aqui
diante de um rio, mas eu não sei nadar. Então peça a Deus, mas atravesse, se lance. Quando a gente nada, os pés saem do chão. Primeiro nível, os pés estão no chão. Segundo nível, os pés estão no chão. Terceiro nível, os pés estão no chão. Eu quero te perguntar, onde estão os seus pés? Você ainda está no controle, né? Você ainda está no controle. Pois quando você tirar os pés do chão e decidir nadar nesse rio, você vai viver uma experiência tremenda, sobrenatural. Porque nadar é flutuar, né? Nadar é flutuar. Nadar neste rio é se deixar conduzir e levar pelo Senhor. Mas eu conheço pessoas que sabem nadar. Eu conheço servos do Senhor que sabem nadar. Mas escutem isso. Conheço servos do Senhor que estão nadando neste rio contra a correnteza. Já até se lançaram nesse rio, mas por algum motivo começaram a nadar contra a correnteza e não vai funcionar. Não vai funcionar. Não está funcionando. Quando o texto caminha a falar sobre na sequência, né? Como eu disse, eu não vou. Olha só o verso 11, só vou ler para vocês. Mas os seus verso 9 eu li, não foi? Onde chegarem essas águas, se tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem as redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Preste atenção agora. Mas os seus charcos e seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Eu quero terminar mostrando para vocês. Essas águas são poderosas, e se você entrar nessas águas, nadar nessas águas, deixar que essas águas te envolvam, você vai ser assim, frutífero, abençoado. Suas redes estarão cheias de toda espécie de peixe. Mas olha o que o texto diz: essas águas vão entrar no Mar Morto, mas os seus charcos, seus pântanos não serão removidos. Por que eu trago isso? Puxa, pastor, eu estava indo tão bem. Para que você não esqueça. Nós não podemos esquecer. Não podemos esquecer que há um risco, há um pântano, há charcos, e nós precisamos nos afastar deles. Há um lugar que não será restaurado, nem mesmo pelas águas poderosas do rio da vida. Não será restaurado. Não é o meu caso, não é o seu caso, em nome de Jesus. Eu li eu até anotei aqui. Olha que coisa interessante. Quem disse isso foi, esqueci o nome dele agora.
Deixa para lá, se eu lembrar eu falo. Não quero chegar ao céu e descobrir que só vivi 5% daquilo que Deus tinha preparado para mim. Eu estou interessado nos 95%. Vou repetir. Eu não quero chegar ao céu e descobrir que só vivi 5% daquilo que Deus tinha preparado para mim. Estou interessado nos outros 95%. Meu irmão, não seja o crente dos tornozelos. Lute para viver, passar, treinamento, tornozelos, joelhos, cintura. Treinamento. Deus tem muito mais preparado para nós aqui neste mundo do que no céu. Olha, cuidado com essa doutrina aí, que às vezes, como eu disse até essa semana, né, passada, cuidado para você não pegar um texto bíblico e tornar ele um slogan seu, e você se privar de tudo que Deus tem para você. O mundo vai de mal a pior. Aqui não vai melhorar não, gente. Aqui é só pior. Só pior. Até Jesus voltar, é só... Faz isso não, meu irmão. O mundo que vai mal a pior é aquele lá, ó. Não é esse aqui não, cara. Aqui é terra de Gósen. Lembram disso? Em pleno Egito, tinha terra protegida. Ou você não é povo de Deus, meu irmão? Eu sei que o mundo vai de mal a pior, mas não se coloque dentro desse mal a pior, pelo amor de Deus. Cuidado para que essas falas não se tornem uma fé sua. Às vezes eu ouço, né? Eu ouço as pessoas falarem a respeito do nosso Brasil, né? E usam essa expressão, não tem jeito não, etc. Tal. Eu pensei, mas então não estou entendendo, porque parece que nós podemos citar alguns países aí que, poxa, está bem melhor, né? Poxa, está bem melhor financeiramente, está bem melhor a vida, a qualidade de vida, etc. E tal. Então, que história é essa? Está entendendo por que eu estou fazendo essa comparação? Eu estou dizendo que, não, gente, não tem jeito não, é de mal a pior mesmo. Ei, peraí, não é assim. Olha para o mundo inteiro. Olha para o mundo inteiro. Olha para o povo de Deus. Se você fizer uma pesquisa, e eu te desafio a fazer, pode pegar todas as grandes catástrofes que aconteceram pelo mundo. Faz isso. Pegue as grandes catástrofes que aconteceram pelo mundo, ao longo da história, e você vai descobrir um povo sendo protegido. Um povo sendo escondido. Eu quero viver o melhor de Deus para mim nesta terra. Eu cumprimento as pessoas, está tudo bem? Está tudo bem, melhor só no céu. Às vezes eu respondo assim: está tudo bem? Olha, se eu merecesse, estaria melhor. Para pensar, é verdade. Só não estou melhor porque eu não mereço. Porque se eu merecesse, você acha que Deus seria ingrato? Meu Deus não é ingrato. E o meu Deus hoje está nos prometendo, e é o desafio que eu trago para vocês: ande mais 1000 côvados e experimente o que Deus vai fazer na tua vida. Ouça o que Deus mandou te dizer hoje. Nós estamos numa caminhada, sabe, atravessando etapas. 1 etapa, 2 etapas, 3 etapas, chegando na 4ª etapa, o desafio. Mas olha que coisa tremenda, quando ele simplesmente voltou e as margens estavam cheias, em abundância. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Enquanto nós caminhamos, Deus prepara
uma terra abundante para nós. Enquanto nós caminhamos, vencendo os nossos desafios, Deus está previamente, durante, agora, neste momento, Ele está plantando nas margens do rio uma abundância de árvores, de frutos, e etc, e etc e tal. Então, o que Deus tem preparado para nós é para hoje. Não estou fazendo a mensagem de prosperidade, não. Eu estou fazendo a mensagem de desafio. Nós precisamos caminhar, precisamos avançar, e Deus está olhando para você agora, dizendo: eu já estou plantando nas suas margens, eu já estou preparando para você, eu estou te esperando lá. Vem, meu filho, venha, porque eu já estou preparando. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Receba como desafio, receba como desafio. Vá para casa dizendo: provavelmente você recebeu um chamado de Deus. Eu tenho certeza, você recebeu um chamado de Deus. Talvez agora há poucos dias, talvez há um mês, talvez há um ano. Você recebeu uma cobrança de Deus. Deus te mostrou, Deus abriu uma porta, um ministério, Deus abriu uma missão para você. É o teu próximo nível, é o teu próximo nível. Não sei se é joelhos, não sei se é a cintura, eu não sei, mas eu sei que é o teu próximo nível. Quantas vezes eu fiz apelo aqui para esse tipo de renovação, e eu vi muitas pessoas aqui, mas a segunda-feira veio e pá! A terça-feira veio e pá! Quantas vezes eu fiz apelo aqui para nós, de conserto, e nós mais uma vez fomos vencidos pela segunda-feira, pela terça-feira, enquanto Deus nos leva na direção, o diabo nos puxa na outra. Você faz o teu voto, você faz o Espírito queima no teu coração, e você chega em casa ou no trabalho, e o diabo vem e joga um balde de água gelada em cima de você. Não é verdade? Quem aqui já não viveu isso? Quem aqui já não viveu isso? Então o desafio de hoje é: eu vou andar mais essa minha milha. Eu vou atravessar em águas mais profundas. Eu não vou ficar repetindo o tornozelo. Eu vou caminhar um pouco mais. E Deus vai te responder, em nome de Jesus. Vamos orar? Grande Deus, eterno Pai que estás nos céus, Tu que és santo, Tu que conhece as nossas necessidades, Tu que conheces o nosso coração e sabes o quanto, ó Pai, queremos caminhar em direção ao rio da água da vida. Queremos caminhar, ó Pai, e nadar nas profundezas das Tuas águas. Queremos, ó Pai, experimentar águas purificadoras, ó Pai, capaz de transformar, ó Pai, as águas mortas do Mar Morto, ó Pai, em águas saudáveis. Esse é o nosso desejo, ó Pai. Então tome cada um de nós hoje pela mão, e cada um de nós, e todos nós, e faça-nos andar mais 1000 côvados. Tu sabes, ó Pai, o que cada um de nós precisa, onde cada um de nós precisamos estar, qual o desafio de cada um de nós aqui. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te suplicamos. Em nome de Jesus nós te pedimos, não permita que a segunda-feira, no caso agora a quinta, a sexta e o sábado, nos tire do propósito, Senhor. Não permitas, em nome de Jesus. Faça diferente, faça, Senhor, diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.